Fala, meus amigos! Boa noite, galera. Tudo bem? Oi, pessoal. Boa noite. Bom, pessoal, a gente montou essa aula aqui com todo carinho para você que é um apaixonado por levantamento de peso. E principalmente para os meus amigos, né, que acham que o levantamento não é para você. Eu estou aqui exatamente com minha esposa Lívia para mostrar o caminho que é do zero ao pódio. A gente montou uma estratégia de aula que a gente espera conseguir agradar você que está assistindo a gente. E eu vou contar com as presenças ilustres na apresentação. Minha esposa. Isso. Na Tudo parte bom, de pessoal? astrologia. Prazer, eu sou a Lívia Soares. Tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todo mundo, de disponibilizar hoje à noite esse horário, né, que eu sei que vocês estão cansados, sei que vocês chegaram do trabalho, ou então muitos estão abrindo mão de alguma coisa para estar aqui hoje. Eu quero agradecer de coração a presença de vocês e dizer que a gente fez essa aula com muito carinho. Essa aula está muito especial, a gente nunca fez, né, a verdade. A gente está apresentando aqui em primeira mão esse conteúdo para vocês, que é a forma que a gente trabalha, a forma que a gente desenvolveu, que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos, né, dentro do levantamento com os nossos atletas, desde que a gente chegou também aqui em São Luís, em que a gente montou a Federação de Levantamento de Peso. E a gente vai falar para você, professor de educação física, vamos falar para você, profissional de educação física que trabalha com escola, você que tem a sua academia, você que tem o seu estúdio, você que trabalha com criança, que trabalha com idoso, e para você também que só treina. Você também é bem-vindo aqui nessa aula e aprender um pouquinho mais sobre o que você gosta, que é esse esporte do levantamento de peso, e como conciliar ele também a outros esportes, e como ferramenta de desenvolvimento pessoal, por que não? Eu sou um exemplo disso, de que o levantamento mudou a minha vida, e um dia eu conto essa história para vocês. Seria uma nova live. Bom, galera, então vou me apresentar formalmente. Meu nome é Eduardo Roberto, todo mundo me chama de Dudu. Comecei no levantamento em 2002, né? No decorrer da minha vida toda, sempre trabalhei com treinamento de força. O maior objetivo da minha vida, na verdade, foi tentar resolver um problema que eu tive na época quando era atleta, né? Muitas pessoas acham que eu vim do levantamento direto. Não, eu fui nadador, fui jogador de polo aquático e no período mais importante, né, na minha fase atleta, lá na adolescência, eu sofri uma lesão que vamos dizer assim, ficou agarrada em mim por um bom período, né? Fui atleta de polo aquático, depois eu fui para o Exército, onde me tornei paraquedista militar. Dentro do quartel, pude ter a oportunidade de treinar pentatlo militar e pentatlo paraquedista. E aí acabou de bagunçar um pouco a minha lesão, que é uma lesão que os meus amigos que estão assistindo, que são da fisioterapia, vão entender rápido. Eu tive uma espondilolistese, que é, junto com uma espondilólise, um deslizamento que é de uma vértebra sobre a outra, esgacei o ligamento anterior e posterior, longitudinal da coluna, e tive alguns comprometimentos com hérnia e produção discal. E aí, nessa busca de tentar fazer um trabalho de fortalecimento, descobri que a minha paixão pelo treinamento de força, porque eu fui literalmente levado ao levantamento olímpico na busca de resolver o meu problema de coluna. Então, a gente já começa a aula de hoje quebrando o primeiro paradigma. Para você, eu tenho hérnia, eu tenho isso, tenho aquilo, a gente tem uma aula voltada para você também, né? Começando por mim. E esse projeto é um projeto que começou em 2012, não é um projeto novo, embora a gente online está estreando aí. Mas é um projeto que teve início no Rio de Janeiro, através de uma turma chamada Nível 1 de levantamento e Nível 2 de levantamento. Com minha amiga Ana Ottoni, minha parceira de vida, depois da minha mulher. E ela é empresária também no ramo. Ela é professora de educação física, treinadora de levantamento e atua muito na área de psicologia. E hoje o projeto, né, vamos dizer, essa semente germinou. Fechou, e aí desenvolveu um projeto que levou mais conhecimento técnico de levantamento de peso para os nossos profissionais que estavam na área, carente de informação técnica, porque o CrossFit estava acabando de chegar, né?
E desenvolvendo essas ideias, a gente criou a primeira turma de treinadores. E desde o início, eu contei com a participação de um cara que foi importantíssimo na minha vida, que é meu amigo, mestre Dragos Doris Tânica. E no decorrer disso, a gente amadureceu para a escola de treinadores. Via o turma 1, turma 2, turma 3, turma 4, turma 5. Uma turma que tinha por objetivo formar profissionais para a área de levantamento de peso e interessados em desenvolver projetos onde levasse uma ferramenta como o levantamento de peso olímpico. Uma ferramenta que é fundamental na preparação física, não só do cross, mas também da natação, do triatlon, da luta, né? E N esporte, uma das melhores ferramentas que você pode utilizar na preparação física e principalmente para você. Hoje, a nossa filosofia pessoal, eu faço levantamento, sou atleta master, minha esposa saiu em terceiro lugar no Campeonato Nacional ano passado, ainda consegue competir com as meninas novinhas lá. Tô lá, tô na Ela disputa. É top mesmo. Conto com a participação do meu amigo Rafael Gaspar, que também vai mostrar um pouco da parte técnica dele. Rafael, ele só foi 14 vezes campeão nacional. Não, tipo assim, né? Algumas vezes. E meu amigo Caio Elsas, que foi formado aqui em São Luís do Maranhão. Caio, que começou com a gente, uma turma de aluno sem muitas pretensões, né? Fazer um ano. E conseguiu sair literalmente do zero para o pódio. Ficou em vice-campeão, foi vice-campeão brasileiro, seguindo toda a metodologia a qual a gente vai passar para vocês, e foi para um campeonato internacional, disputando o Sul-Americano, pela Confederação Brasileira, né? E quem acompanha a gente aí até o final vai ter um bônus para você. Mas essa mensagem só vou deixar no final, tá? Vou pedir agora todo assim apoio de vocês aí, paciência, para a gente desenvolver a nossa aula, tá bom? Vamos que vai ser rápido, galera. E fica até o final que vai ter brinde, hein? Vai ter bônus. Beleza? Agradeço aí, galera, que está entrando agora. Um beijão em todo mundo, tá? Vamos lá. E segue. Bem-vindos, viu? Bom, meus amigos, a primeira parte que eu vou falar do levantamento de peso olímpico e do nosso projeto do Zero ao Pódio é sobre essa parte aqui, ó, fisiologia. A fisiologia, ela tem várias vertentes, né? Tem a fisiologia cardiorrespiratória, fisiologia neuromuscular, fisiologia metabólica, tem várias fisiologias, mas a fisiologia que a gente mais pretende utilizar hoje é uma fisiologia bem prática. É para entender o porquê o atleta de levantamento faz um tipo de repetição específica, uma série e principalmente uma carga. Tá bom? Então, galera, uma dica, hein? Anota, pega papel e caneta, corre lá. Vale a pena. Boa dica. A primeira coisa que a gente tem que falar da fisiologia aplicada ao esporte de levantamento é sobre vias energéticas, né? Por que a gente tem que falar sobre vias energéticas? Um atleta de levantamento, ele é um atleta que ele é preparado, treinado para fazer uma repetição. Uma repetição de arranco, o snatch, e uma de clean jerk. Embora na competição a gente tenha 3 entradas de arranco, de snatch, e 3 entradas de clean jerk, né? Mas aí a gente treina para o cara para ele fazer o máximo dele. E muitas pessoas associam que se ele vai fazer uma repetição, a gente sabe que ele vai tentar exprimir o máximo da força, da velocidade, que se traduz na potência. E um movimento que é sair do chão e colocar para cima da cabeça. Se um movimento, a gente tem o nosso objetivo, a gente tem que desenvolver esse cara para essa capacidade. E aí vem o tal do sistema energético. Todo atleta de levantamento, ele trabalha nessa faixa aqui, ó, de 1 a 6 repetições. Ah, Dudu, mas por que nós não fazemos 8 repetições? Simplesmente por um motivo. Pelo primeiro sistema energético ser considerado o sistema mais, vamos dizer assim, mais importante para ganho de velocidade e força, que é o ATP-CP, adenosina trifosfato mais fosfocreatina. Vou escrever aqui. Primeira via. Essa é a primeira via energética, né? Na verdade, existe uma via antes que as pessoas não consideram no livro, né? Que é só ATP. Por quê? Você me equipara, olha para a barra, acabou o ATP, aí já entra o ATP-CP. E esse sistema energético é um sistema energético tipo assim, é tipo
O carro, quando tem aquele negocinho, aquele botão de nitrogênio, o cara aperta o nitrogênio e pum, dá aquele gás e pum, para. Então, se ele for utilizar o ATP, ele tem que saber utilizar. E para saber utilizar, ele tem que treinar dentro dessa faixa. E por que 1 a 6 repetições? Repetindo. Porque é o tempo que o ATP dura. Ele demora de 0 a 10 segundos. Passou de 10 segundos, acabou esse sistema. Tecnicamente, teoricamente, o cara, para recuperar o ATP-ATP, ele deveria descansar pelo menos 3 minutos. Eu vou anotar aqui também. 3 minutos. Vou botar aqui, ó, recuperação. Tá ok? Por que 3 minutos? Porque é um sistema nobre. Não tão nobre seria o segundo e a terceira via. Porque a segunda, a gente chama de glicose anaeróbica. A segunda, que é a glicose anaeróbica, é o glicogênio, o açúcar que já está dentro do músculo. Então, leva em torno de 8 a 12 repetições. São séries mais tradicionais, série, por exemplo, da galera da musculação, a galera que faz fisiculturismo, meus amigos aí da carcaça. Então, esse tipo de estímulo é para quê? Para você manter o sistema energético predominante para ganho. Daqui seria a tua melhor repetição. Tá ok? Agora, um atleta de alto nível, ele é tão bem treinado, ele é tão bem condicionado, que ele consegue até mudar o livro de fisiologia. Eu não sei se vocês sabem, mas uma competição de levantamento de peso, quanto tempo a gente leva para voltar para a barra? Se você só tiver você na posição? 2 minutos. 2 minutos. E o tempo de recuperação, o ideal seria 3. E aí não tem nessa hora. Está na regra da IWF, que é a Federação Internacional de Weightlifting, né? De levantamento de peso olímpico. E ele diz que o atleta ele tem, ao fazer a primeira tentativa, se não tiver nenhum atleta para entrar na barra, ele tem 2 minutos para voltar para a mesma e tentar de novo o 100% dele. É realmente bem difícil. Mas, então, toda a periodização do levantamento se baseia nesse tipo de repetição. O levantamento ele não se baseia apenas no arranco e arremesso como preparação. A gente tem elementos de puxada, agachamento, levantamento terra, todos os exercícios para preconizar não só a postura do atleta, mas como o ganho de velocidade e força. Não? Esse treino seria, assim, a base do levantamento olímpico. Por ele ser um sistema energético, que a gente chama de anaeróbio alático, e ele não produz ácido lático, a gente pode utilizar essa ferramenta na preparação física de outros esportes. Por exemplo, meus amigos da luta. Normalmente, a galera da luta, ela usa um preceito de usar um treinamento que tem uma sobrecarga muscular um pouco maior, que seria o treinamento lático. Né? Quase todo lutador sabe como é que é ficar com a fadiga no antebraço, braço, aquela coisa de disputar, pega, o cara com a mesma categoria de peso, e a luta ela demora mais. Né? Então, esse sistema, teoricamente, não brigaria com a parte da luta, como é nas outras modalidades. Meus amigos que são de ciclismo, meus amigos que são da natação, ou seja, é uma ferramenta que você pode utilizar para não levar a fadiga e, mesmo assim, condicionar o que o atleta tem de mais importante, que é a velocidade. Lembra dessa palavra? Velocidade é o que importa. Ok? Tranquilo, mano? Tranquilo. Então, sobre o sistema energético, já matamos. Vamos começar agora a falar sobre essa parte neuroendócrina. Não sei se vocês sabem, meus amigos, a gente é movido por hormônio, né? Nosso humor, nossas emoções, nossa habilidade propriamente de ganhar também força, tem a ver com a parte hormonal. Né? E o que eu posso dizer para vocês em relação ao levantamento de peso olímpico? A nível de magnitude, o levantamento olímpico é o movimento que mais produz hormônios que são anabólicos. Quais são os hormônios anabólicos? GH, IGF-1, testosterona. Né? E esses hormônios, eles combatem os hormônios catabólicos, que é a corticotropina, adrenocorticotrópico e cortisol. Né? Então, eles ficam nesse duelo dentro do nosso corpo. Se você trabalha muito, se estressa muito, se aborrece, e os hormônios ruins, os catabólicos, estão mais altos, e os anabólicos estão mais baixos. Então, para dar um upgrade nessa parte hormonal, você precisa trabalhar força, aí não necessariamente é o levantamento olímpico, para tentar compensar e equilibrar essa balança. Né?
essa parte hormonal ela é tão importante que vai diretamente ao encontro que a gente considera, vamos dizer assim, um ponto, uma vírgula dentro do esporte. Por isso que todo o esporte olímpico tem antidoping. Porque as pessoas sabem que se você manipular ou tomar o hormônio, você vai ter um ganho de rendimento maior do que um cara que não toma hormônio. Ah, Dudu, mas então você está falando para tomar? Não. Estou dizendo que o esporte olímpico tem antidoping. E se você tomar, tu vai ser pego. Beleza? As outras modalidades, a qual talvez não faça uso do mesmo recurso, ela sempre tem esse lado assim, pô, mas será que ele era o melhor atleta? Não? Será que essa condição era dele mesmo? Então, por isso que o antidoping se tornou tão importante nos Jogos, principalmente Jogos Olímpicos. Né? E o que falar sobre gasto calórico? O que você acha, amor? Gasto calórico. Você sente o gastar bem caloria? Nossa, demais. O levantamento é uma modalidade que não tem como a gente fazer sem estar com algum tipo de carboidrato, sem ter ingerido algum tipo de carboidrato, porque senão você não consegue terminar o treino. É um treino que te exige muito, tanto muscular e neural, né? Principalmente porque ele começa na parte neural. Então, assim, é um esporte muito desgastante, em que você tem que orientar o seu atleta para estar bem alimentado, porque senão ele não consegue terminar uma sessão de treino. Inclusive, a gente tem até esse vídeo aí, como demorou a nossa sessão. A Lívia falou uma coisa muito importante. O levantamento olímpico ele trabalha muito aspecto neural, neuroendócrino. Por isso que também tem uma grande produção de hormônio. Por que esse aspecto neural é tão importante? O corpo, imagina que o corpo ele é composto, a parte muscular, de várias fibras musculares. As fibras são os carinhas que contraem para você movimentar algum tipo de segmento. A gente tem basicamente 3 tipos de fibra. A fibra de contração lenta, que é predominantemente oxidativa, então ela é pequenininha e faz você ter um rendimento, vamos dizer, para uma corrida de longa distância. A gente tem uma fibra intermediária, né? Que essa fibra intermediária ela é misturada, ela tem um pouquinho de força e ela também tem um pouquinho de resistência. E qual é a fibra maior? Aqui ela tem maior capacidade contrátil. É a fibra 2B, ou como as pessoas estão chamando agora, a fibra X. Por quê? Ela é grande, ela é forte, ela é rápida, mas ela não dura. Então, para você conseguir fazer um estímulo adequado para ela, tem que ser ou velocidade, ou carga, ou tempo. Ou os 3 juntos, que seria o ideal. Ok? E as fibras são diretamente ligadas também à parte ao sistema energético. Né? Tá. É muito difícil você calcular um treino de levantamento, gasto calórico. Por quê? Se você corre 1 hora, né? Você faz uma corrida, vamos lá, um corredor razoável corre 10 km em 1 hora. Você tem um consumo calórico medido por esses relógios digitais de hoje, que você consegue ter uma média ali de 400 calorias, né? O levantamento olímpico, você treina o mesmo período de 1 hora, só que com o teu peso mais o peso da barra. Enquanto que o cara faz a corrida, é só o próprio peso. Deu para entender? Então, o consumo calórico de um levantador, na mesma proporção de tempo de treino, é infinitamente maior. Até porque ele fica gastando a longo prazo, né? Conforme você vai ganhando a massa muscular, o seu metabolismo ele vai aumentando para manter aquela massa muscular que você está ganhando. Então, o levantador de peso ele não perde só na hora que ele está treinando, ele continua perdendo ao longo do dia. Que é uma característica do treinamento anaeróbio. Né? A gente cria o tal EPOC, que é o débito de oxigênio pós-treino. Né? E aí as pessoas sempre me perguntam, mas aí dá para treinar levantamento, mais algumas outras atividades? Tá, foi aquela explicação que eu dei. Ela não compromete as outras vias. Mas se, por exemplo, você fizer um trabalho de corrida antes de fazer o levantamento, você também não pode cobrar que o movimento vai ter uma boa velocidade, uma boa técnica e principalmente um bom peso. Porque as fibras de contração rápida, que é a 2B, elas vão ter morrido. Entenderam? Porque ela não é oxidativa. Então, já uma dica para você que está em casa, como é que eu vou iniciar meu treinamento. O ideal, mas eu não vou contar isso agora, não. Deixa para o final. Na verdade, a gente está se prendendo aqui, galera, a falar mais do levantamento. As vias energéticas tem mais outras 2 vias que a gente podia estar falando, mas a gente está se prendendo só a primeira via, que é a via do levantamento de peso. Tá? E um detalhe importante, não só essa questão da via,
Mas quando você vai fazer a utilização do próprio levantamento como parte de preparação física, você tem que ter um time. Priorizar. A gente já falou que o levantamento é o ideal, que você treine antes. Aí, depois, no finalzinho, eu vou dar uma dica para vocês, uma cola, para vocês até colocarem na parede de vocês, como eu posso utilizar o levantamento olímpico sem comprometer meu rendimento no cross, sem comprometer meu treinamento aeróbico, seria a natação, a corrida, o ciclismo. Na luta. Tá bom? Outro esporte. Beleza? Mas segue lá. Então, ó, assunto fisiologia, considero encerrado. Agora a gente vai, pessoal, porque para aquilo que eu considero assim fundamental para você desenvolver uma técnica segura. Primeiro, saber o posicionamento articular, saber a posição da estrutura óssea em relação ao peso a ser levantado, manutenção daquela posição que a gente considera posição técnica, né? É muito comum no levantamento os treinadores eles não abordarem muito esse assunto, porque é um assunto que também demanda tempo, né? Existe um curso voltado só para isso, posturologia. A gente vai dar pequenas dicas exatamente para você, já a partir de hoje, já influenciar o seu atleta ou aluno a desenvolver uma técnica sem comprometer as articulações, né? Não é uma coisa comum dentro do esporte, quando você pensa no esporte olímpico, desenvolver a técnica de levantamento com pessoas, vamos dizer assim, acima de 20, 30 anos, porque a especialização ocorre antes, né? São aquelas perguntas que a gente mais recebe, né? Eu tenho hérnia de disco, eu tenho meu ombro desencaixa, eu tenho uma escoliose, eu sinto dor na coluna. Então, essa parte agora está toda voltada para esse tipo de pergunta. Tá? E levando em consideração que a posturologia é um assunto vasto, né? Eu considero fundamental a gente se empreender dentro da técnica a qual vocês já vão utilizar na boxe, porque já pelo menos já fica essa dica para vocês, tá bom? Eu vou pedir para a Lívia já se preparar ali, porque ela vai segurar a barra e enquanto a gente vai fazer os movimentos, ela vai ter que segurar um bom tempo, tipo isometria. Tá bom? Vamos. Já vai pegar a barra lá, já vai aquecendo, e aí daqui a pouco eu vou recolher o quadro. Já vou trazer aqui para vocês meu amigo Caio Elciad, que está com um macacão colorido, meu irmão, do Brasil. Está lindo, gato. E meu amigo Rafael Gaspar, meu irmão. Os dois são maranhenses. E engraçado que meu amigo Rafael treinou uma vida inteira com meu amigo Dragos Doristânica, que levou esse cara 14 vezes para ser campeão brasileiro, né? Mas ele nasceu aqui no Maranhão, né? E bom filho a casa torna, né? Então, meus amigos, para você, digo assim, eu já não sou mais garoto, já tenho 44 anos, continuo treinando meu levantamento como uma atividade, posso dizer assim, preventiva da minha geriatria. Pretendo envelhecer de uma forma mais adequada, porque a gente sente tudo, né, cara? Sente punho, sente cotovelo, sente ombro, sente quadril, sente lombar, sente joelho. E aí chega um ponto que você pensa assim, cara, quando eu não estou sentindo nada, eu sinto dor de cabeça. Aí, realmente, para a parte de postura, eu não vou poder falar muito. Mas, para boa parte das pessoas que têm alguma lesão, com uma condromalácia, começando lá de baixo, tem uma pubalgia, tem uma inflamação ali na cabeça do fêmur, não, uma bursite, tem uma hérnia, tem uma protusão, tem uma bursite no ombro, tem uma epicondilite no cotovelo, não, sente uma coisa chamada síndrome do túnel do carpo. Então, para você, essas dicas já vão ser valiosas. Principalmente porque nenhum esporte se envolvendo desenvolve uma técnica em cima da dor. E isso é muito importante você entender. Se o seu aluno se queixar de alguma dor, é importante você conduzir a técnica do levantamento, adaptando para que ele consiga executar, ou pelo menos um movimento parcial. Né? Tá bom? E aí? Vamos lá? Como estamos? Parece que tem duas perguntas aqui, Dudu, perguntando sobre como que é o jejum intermitente no levantamento de peso. Quer que eu seja sincero? Jejum intermitente no levantamento de peso não funciona. Não, galera. Eu boto para provar isso, porque a galera desmaia. Quem faz jejum intermitente aqui? Quem faz jejum intermitente já tentou treinar levantamento? Mas, treinar levantamento que eu digo, dentro do seu percentual. Só para vocês terem ideia, aquela coisa de 1 a 6 repetições,
a gente fica em torno Assim, de 75% para cima. É provável que você consiga treinar, mas não é provável que você consiga ir no seu percentual desejado naquele dia, dependendo do tipo de treino. Eu tenho dois grandes amigos, que é o Dr. Gustavo Fontinelli, meu amigo Everton, que são uma dupla lá do Confino Doc. Né? E eles dois, eles são meninos muito sábios, né? Eles conseguiram me disciplinar com a parte alimentar, que minha esposa tentou a vida dela inteira, mas eles conseguiram. E uma vez, o meu amigo Everton, principalmente que é nutricionista, ele falou comigo assim, Dudu, a gente tem que tirar essa tua capinha de picanha aqui. A Milena tá falando lá já. A Milena consegue. Milena é guerreira. Milena é outra parada. Milena, você... É fora da curva. Você é uma exceção. Entendeu? Primeiro porque é mulher. Mulher aguenta mais. Já fica essa dica para vocês, rapaziada. Mulher aguenta mesmo. Eu, hoje em dia, eu me surpreendo que tem muito mais mulher treinando levantamento do que homem. Né? Porque desculpa, né, gente? Eu mesmo não tento ficar acompanhando minha esposa, que eu sei que eu vou me adoecer. Né? Depois eu ensino para vocês a explicação característica de qualquer pessoa que quer viver nessa sociedade de uma forma sã. O equilíbrio dos 3 T's. Tá? Tá Deixa para lá que a gente... Então, meus amigos, vamos lá. Vocês querem saber qual é a questão dos 3 T's? Vou falar aqui para vocês rapidinho. Os 3 T's. Trabalho, treino e transa. Se o cara trabalha muito, não treina, não transa. Se o cara treina muito, não trabalha e não transa. Se o cara transa muito, não trabalha e não treina. Beleza? Fica a dica para vocês. Equilíbrio. Tá certo? Ela não... Então, galera, vamos lá. Deixa eu posicionar aqui um pouco a câmera para baixo para vocês entenderem o que a gente vai falar. Qual seria a posição ideal para o levantamento de peso olímpico? Eu vou mostrar a posição frontal e depois eu mostro a posição perfil lateral. Muita gente me pergunta qual é a distância que o braço tem que ter em relação à barra. Aqui, esse ângulo está em torno de 45 graus. Uma forma bem simples de você medir é colocar um bastão em cima da cabeça, colocou o cotovelo em 90 graus. Esticou, então, se tem 90 graus aqui, quando vier para cá tem 45, seria metade de 90. Ok? Não, pessoal, não. Boa. Tá? 90, estiquei. Então, quer dizer que esse ângulo aqui é o ângulo de 45 graus. Então, a distância da barra, que a Lívia já conhece bem, ela já vai contribuir para quê? Para o conforto do punho. A posição do atleta, ela tem que estar exatamente alinhada com a barra perto. Quando ela faz a posição de saída, o ideal é o quê? Que você, na posição do pé, busque o melhor apoio possível. Ou seja, a maior linha de movimento, que vai do calcanhar, borda lateral, até o hálux. A tíbia tem que ficar ligeiramente rotacionada para fora. O fêmur rotacionado e a cabeça do fêmur encaixaria melhor exatamente na posição de quadril. Olha aqui, essa posição favorece que a barra fique mais próxima dela. Ok? E aí, cansou? Vamos de novo. Isso. Posição dos ombros. Repara que ela está com o ombro numa posição onde ela mantém a postura dela. E vai dar para visualizar agora melhor na posição lateral. Vamos lá. Ouvir aí, pessoal. Então, pessoal, a gente vai seguir. Na posição lateral, o que você repara? Repara que a gente tem uma posição da curvatura anatômica que a gente chama a manutenção e a preservação do arco lombar. Ou seja, no levantamento de peso, a gente tem que falar uma coisa muito importante. Às vezes você está dando aula e o atleta está perdendo a sua curvatura. Então, às vezes, não dá tempo de você chegar e avisar para o cara: ô, fulano, mantenha suas curvaturas anatômicas. Cara, até você falar isso, preservadas, até você falar isso, cara, o cara já se machucou. Então, a gente usa uma palavra-chave. Duro! Aí o cara sabe que ele tem que se posicionar. Perfeito? Então, a palavra duro traduz tudo. Preserve as suas curvaturas anatômicas. Beleza? Uma palavra, uma dica. E aí, com certeza, a posição do joelho, iniciando lá pelos pés de novo, favorece com que ela encaixe melhor.
Fecha um pouquinho a perna. Isso. Repara que a barra já ficou mais longe. Agora faz a tua posição. Ela se aproximou. Outra dica importantíssima. Na hora que você se posiciona na barra, vai de novo. A articulação, o húmero, tem que estar na direção da barra. Se o deltoide, músculo, passar um pouco à frente, não tem problema. Aí muita gente me pergunta, Dudu, o atleta começa com a cabeça na linha da coluna? Faz de novo. Ele começa assim? Não, não. Fica na posição, só bate a cabeça. Levanta a cabeça. Essa linha não é uma linha muito boa para o levantador. Por quê? Porque na hora de fazer a puxada ou fazer o arranco, ele ia acertar a cabeça. Então, para a manutenção da postura dela, ela tem que olhar para frente, principalmente para livrar o rosto do segmento e da barra. Tá certo? Vamos lá? De novo. Lembrando, pés ligeiramente apoiado com hálux, dedos, lateral do pé até o calcanhar. Rotação lateral de tíbia, rotação lateral de fêmur. Encaixe da cabeça do fêmur, preservação da curvatura anatômica. Cabeça alta e normalmente a gente fala para o atleta. Segura as costas. Quer dizer o quê? Manter o encaixe das escápulas para ele não perder a posição do ombro. Beleza. E aí, Dudu? Seguindo lá, pessoal, vou pedir para vocês o seguinte. A gente vai encaminhar agora o que seria o movimento em força. O arranque em força. Por quê? Porque em cima do arranque em força a gente pode trabalhar vários elementos. É o movimento mais simples do levantamento e que possivelmente pode contribuir agora para você. Hoje, se você não domina o levantamento, o primeiro exercício que eu indicar para você iniciar seria esse, o arranque em força. Ou, como meus amigos no cross gostam, muscle snatch. Beleza? Vamos lá. Vou pedir para a Lívia fazer 3 repetições. De lado. O muscle snatch tem o objetivo de você sair com a barra abaixo da linha do joelho e, no movimento único, executar ela para cima, estendendo o joelho. A gente não faz entrada no arranco força. Esse seria o primeiro movimento a ser aprendido no levantamento olímpico. De novo. Vou subir só um pouquinho a tela para aparecer o braço. Vamos lá? Posição de saída, movimento rápido. Muito bom. De novo. Rápido. Então, o movimento mais prático é o arranco força, porque não tem tantos pré-requisitos técnicos, né? Vira de frente, vai lá para eles. Posição na saída, arranque e força. Isso. Repara que ela encaixa o quadril para realizar o movimento. Encaixar o quadril não quer dizer bater o quadril. A gente encaixa porque é a extensão do corpo, para depois realizar a puxada, depois realizar o movimento final. Ok? Pode botar aqui. Respira um pouquinho. Segura agora o bastão. Vira de costas. Nessa posição de cima, tem um detalhe muito importante. Esse detalhe pode fazer toda a diferença para você que está em casa. E meu amigo que é coach de CrossFit ensina a técnica do overhead squat. Né? A maior dúvida que as pessoas têm é qual é o posicionamento das costas em relação ao overhead squat. Né? Primeira coisa, se o fêmur ele faz rotação externa, a tíbia faz rotação externa, o húmero, o rádio, a una, tem que fazer uma rotação interna. Veja bem, palma da mão para frente, palma da mão para trás. Rotação externa, rotação interna. Então, aqui eu tenho que fazer uma rotação interna. Por quê? Para encaixar a escápula, esses 2 ossos das costas, ele tem que estar em contato. O punho tem que ficar estendido. Vira de lado. O punho tem que fazer extensão. É o mesmo princípio quando você fica de cabeça para baixo. Produção de handstand. A gente tem que fazer extensão. Para um melhor encaixe articular, congruência de cotovelo. Normalmente tem pessoas que têm um encaixe, uma hiperextensão de cotovelo. Às vezes até um pouco mais, parece ser agressiva, mas isso é importante, porque a estrutura óssea ela vai se equilibrar.
encaixando a escápula e a barra fica ligeiramente atrás da linha da cabeça. Quando você encaixa a escápula, o peso entra. Vira de costas para eles. O peso entra e incide no centro do tórax. Se você faz ainda aquela técnica, vira de frente, a qual eu já vi em muitos cursos ensinar, não é uma forma crítica, porque eu deveria explicar sobre a história do levantamento até chegar a essa conclusão. A palma da mão para cima, empurrando a barra. Empurra a barra agora. Isso. Faz o agachamento. Encaixa a cabeça. Vamos encaixar. Olhando para frente. E volta. Tecnicamente, essa rotação externa de úmero, rádio e onda, vão favorecer o quê? Vão favorecer a sobrecarga da cabeça longa do bíceps, que é um músculo que passa na parte anterior e vai aumentar a sobrecarga do deltóide. Se o cara tem aquele deltóide parecendo uma abóbora, tá tranquilo, talvez ele segure por muito tempo, mas o levantador, ele incrível que pareça, ele é feito para você ter menos peso e levantar mais carga, não ter mais peso e levantar a carga do corpo. Deu para entender a lógica? Existem 8 categorias masculinas, 8 femininas. Qual é a sua categoria, amor? 5'9". Livre arranca 150. Arremessa 95. 150. Arranca 75. Galera agora até se emocionou, né? Rapaz, não vou nem fazer mais levantamento. Se essa pequena arranca 150... Só para quem estiver dormindo aí acordar. Dá uma acordada. Isso aqui é tudo estratégia, meu irmão. Então, ela arranca 75 quilos e arremessa 95, tá bom? Beleza. O 95 ela só fez em treino, mas vamos ver, né? Próximo campeonato brasileiro, se ela consegue. Vamos lá, então. Vira de costas de novo. Posição, então. Punho, extensão, cotovelo, extensão, encaixe da escápula e divisão do peso. Vira de lado. Agacha agora. Repare que o alinhamento vai sobrecarregar o quê? Não sobrecarregar. Vai incidir sobre as escápulas. Enquanto que a outra posição, vira a mão, vai incidir sobre onde? Mesmo que ela tenha uma boa mobilidade, segure aqui. Mas vai sobrecarregar o deltóide anterior, que é esse músculo aqui da frente do ombro, junto com a cabeça longa do bíceps. Beleza? Então fica a dica aí para vocês, galera. Arranquem força, seria o primeiro movimento. Vou convidar agora meu amigo Caio Elcias. É ele, o nosso muso do LPO. Vamos lá, Caião. Deixa eu apresentar aqui. Vem cá, meu irmão. Depois dessa aula aqui no YouTube, meu amigo, teu Instagram vai bombar, mano. Né? Só que ele já tem namorado. Não vai se atrapalhar. Beleza? Pessoal, Caio vai demonstrar o que seria um movimento de arranque em pé. Vamos lá, Caio. Bota aqui a barra aqui nessa posição. Isso. Bom, na posição de saída, manda ali. Executar. Sim. Posição de saída. 1. Posição de saída. 2. Recupera. Posição de saída. 3. Vira de lado agora, cara. Posição de perfil. Boa. Posição de saída. Fica 4. Fica depois na próxima agora, tá? Posição de saída. A última. 5. Bom, pessoal, nessa posição, repara que ele mantém também a extensão do punho, cotovelo estendido e encaixe da escápula. Agora ele tem uma pequena flexão no joelho e um deslocamento lateral, dado pela característica de velocidade que ele imprimiu na barra. Os meninos também gostam de chamar de Paulo Snatch. Tá bom? Volta a posição. Vai de frente agora de novo. Repara na posição dos pés. Vai. Beleza. Tem um pequeno deslocamento. O ideal, que muita gente me pergunta no arranque em pé. Dudu, o arranque em pé... Pode descer a barra? O arranque em pé, a gente tem que pular, né, meu irmão? A gente vai pra pular. Não, meu irmão. Você não pode pular.
você tem que deslocar o pé. Você também não pode arrastar o pé, porque senão tem um atrito. Por que você não deve pular? Porque se você... Muita gente fala isso, vamos bater o pé. Você não busca bater o pé, busca deslocar o pé em velocidade. Porque se você salta e faz a tua recepção depois de um salto, imagina que vai chegar você, depois chega a barra. E aí o que acontece? Vai te amassar, beleza? Buscar logo o chão seria a melhor opção, sem atritar a sola do pé. Tá? Caião? Valeu, meu brother. Agora eu vou chamar ele, o fenômeno, o homem, o mito, meu amigo Rafael Gaspar. E meu irmão. E aí, Rafael? Fala, galera. Boa noite. Isso aqui, meu irmão, essa magreza aqui arremessa 180 quilos. Arranca quanto? 145 em competição, 140. 145 em treino, 140 em competição. Quanto é que tu pesa? Categoria 8-1. E aí, tá bom pra ti? Qualquer coisa, pega o Instagram dele lá e assiste os vídeos dele. E o agachamento frente, massa? 210 quilos frente. Tá bom, né? Costa? 250. Isso é atleta de levantamento, beleza? Caio é a nossa projeção de atleta. Rafael já é um atleta constituído, profissional. Né? Rafael, mostra pra gente aí como é que é o nosso arranque técnico. Beleza? Segue lá. Beleza. Mais uma. Beleza. Lateral. Repara que a amplitude, a mobilidade que ele tem para fazer essa entrada já foi adquirida pelo tempo de treinamento que o qual ele já tem. Né? Não é uma mobilidade tão fácil de ser trabalhada, embora as pessoas tenham várias estratégias para conseguir isso. Beleza? Bota no chão. Uma coisa muito importante que o Rafael já tem. Ele já tem uma estrutura muscular, lombar, abdominal, ou que as pessoas gostam de chamar de core, muito fortalecida. Se ele fosse, talvez, diagnosticado há um tempo atrás com a escoliose a qual ele tem, que é a escoliose que é congênita, é da estrutura dele, possivelmente as pessoas não indicariam ele para o levantamento olímpico, porque acham que o levantamento poderia vir a prejudicar essa estrutura. Muito pelo contrário. O abdômen, a lombar dele só é forte porque ele consegue, tanto ele é forte que ele consegue agachar com 210 quilos frente, 240 costas, né? 250 costas. Então, o abdômen dele, a lombar dele tem que ser forte. Né? A parede abdominal, junto com a parede lombar, faz uma compressão no sentido horizontal, fazendo com que as vértebras se afastem no sentido vertical. É aquela questão da física, né? De você colocar um cinto e apertar e fazer aquela compressão. Por isso que os atletas de levantamento costumam usar cinto com cargas muito elevadas, para proteger a questão da coluna. Seria, como meu amigo mestre Ney Pereira falou para mim uma vez, o cinto é um abdômen postiço, beleza? O ideal, claro, é você treinar o abdômen e a paravertebral. Mas o próprio elemento levantamento também já trabalha isso. Rafa, obrigado. Se você quer ver ele levantando peso, dá uma olhada no Instagram dele, hein? Valeu. Faz só uma recapitulando. A gente mostrou o movimento em força, em pé, Manda lá. que são para os iniciantes, né? Principalmente o treino em força. Ele é feito em força para a galera poder coordenar o movimento do levantamento. Ou seja, para a gente começar a fazer o levantamento de peso, é o principal movimento para você ensinar, tá? Depois vem o movimento em pé, que foi o Caio que fez, e agora o Rafael apresentou o movimento competitivo, que é o técnico, é quando a gente tira o peso do chão e leva em cima da cabeça recebendo a barra embaixo, tá? Então, são os três principais movimentos. E isso também serve para o movimento do arremesso, que no CrossFit é chamado Clean and Jerk, tá? Então, tem os mesmos procedimentos. A gente primeiro faz em força, para depois aprender a mexer o pé lateral e receber a barra mais em pé, e técnico, que é recebendo a barra embaixo.
E esses dois são os principais movimentos da competição de levantamento, tá? Que às vezes a gente confunde o powerlift com o levantamento de peso. O levantamento de peso é arranco e arremesso, que é aquele que bota a barra no peito e depois, num movimento só, arremessa ela em cima da cabeça, tá? Só recapitulando aqui para vocês. Passa logo aqui. Coisa de fazer programa ao vivo deve ser uma coisa muito louca, né? Vamos lá, meus amigos. O seguinte, vou falar um pouco agora de periodização para vocês, que eu acho que com certeza deve ser o que a maioria sempre quer ouvir, né? Pô, Du, e aí, como é que monta um treino de levantamento? É complicado? Não, complicado é o movimento. O que a Lívia falou, por exemplo, o arranco técnico, que é o squat snatch, ele é simplesmente o segundo movimento mais difícil a ser usado no mundo do esporte. Então, com certeza, precisa de uma prática, né? E aí, digo para vocês, quando você vai na academia fazer um treino, você tem uma sequência lá, peitoral, deltoide anterior, tríceps, né? Aí tem dorsal, musculatura de costa, né? Latíssimo no dorso, romboide menor e maior, bíceps. E aí tem um dia de perna, tem outro dia de ombro, né? No levantamento olímpico, você sempre trabalha todos os músculos. Mas por que trabalha todos os músculos? Porque o sistema anaeróbico alático, ele não produz ácido lático. Quando tu vai na academia, o treinamento é anaeróbico lático. É um treino para estragar mesmo o músculo. O levantamento não. É um treino mais neural, para ganho de velocidade. Por isso que todo dia tem arranco, arremesso, puxada, terra e agachamento. Todo dia tem. Tá certo? Então, meus amigos, vamos lá. Pode apagar isso aqui para mim? Pode. Então, meus amigos, para você que está em casa, qual seria o primeiro movimento a qual a gente desenvolveria dentro do levantamento olímpico? A gente tem um princípio básico, o mais difícil para o mais simples. Embora algumas metodologias utilizem essa ficha ao contrário, usando o mais simples, que teoricamente, quando você faz um movimento mais simples, você consegue botar mais peso. Um exemplo seria o agachamento ou terra, que para grande público já é um movimento bem complicado. Imagina um arranco arremesso. Então, as fichas de treino, normalmente, eles ficam assim. Primeiro, a gente faz o arranco, representado pela letra A. Depois, a gente faz o arremesso, primeira e segunda fase, né? Que seria o muscle clean, power clean, squat clean. E aqui, push press, push jerk ou split jerk. Tá bom? Mas a gente chama só de arranque e arremesso, em força, em pé e técnica. Depois, a gente faria as puxadas. Que puxada, Dudu? Puxada alta de arranco, puxada de arremesso, puxada saindo em déficit, puxada abaixo do joelho, acima do joelho, puxada do quadril. Puxada tem de todo tipo, tá? É tipo self-sex. Escolhe, vai a grosso freguete. Não, mais ou menos, né? Na verdade, quem escolhe é o treinador. Depois da puxada, a gente faz os agachamentos, pode ser frente ou costa. Quando o atleta de levantamento faz overhead squat, dificilmente, a não ser se for dentro de um complexo ou um treino acessório. Normalmente é muito comum o atleta de levantamento fazer trabalho de entrada, que seria o drop snatch. Se tiver alguma deficiência no encaixe da... No encaixe, sim. Mas a gente não costuma fazer uma técnica com carga também muito pesada para fazer overhead. O que faz pesado mesmo é o próprio arranque arremesso. E aí, por último, viria o levantamento terra. É o nome do jogo. O levantamento terra, ele é para treinar o quê? O levantamento terra ele tem que seguir o mesmo princípio do levantamento. A postura tem que estar alinhada. Normalmente, a gente faz o levantamento terra com a pega de arremesso. Pode fazer com a pega de arranco? Pode. Tá bom? Aqui existe o levantamento terra romeno e o levantamento terra tradicional nas posições de arremesso ou de arranco. Tá bom? Todos para trabalhar a posição de saída, principalmente. E aí, pessoal, vocês reparam o seguinte, a ficha ela tem duas partes. Ela tem uma parte técnica e tem uma parte de força. Beleza? A parte técnica, arranca e arremesso, não importa se em força, em pé ou técnica. Puxada, agachamento, levantamento terra. A gente tem uma proporção nessa ficha que favoreça você manter a sua manutenção de força, mas não perca a velocidade. No decorrer dos treinamentos, a gente ouve o seguinte,
existe um número já calculado que é uma base para o levantador olímpico, né? Um atleta ele divide a periodização dele em 3 partes: período básico, período intermediário e período competitivo. Período básico, o volume é alto. Período intermediário, o volume é intermediário. O volume são as repetições. Volume é o número de repetições. No caso, a gente não pode passar 6 repetições, então vai crescer onde? Em número de séries. E no competitivo, o volume cai. Proporcionalmente, isso quer dizer o quê? Que a carga vai tender a subir. Se o volume é alto, a carga é baixa. Se o volume é intermediário, a carga é intermediária. Se o volume é baixo, a carga tende a subir. Isso é importante você saber, porque é exatamente para isso que a gente treina, para fazer uma repetição. Então, a divisão seria dar prioridade no início ao treinamento de força e fazer, claro, o nosso treino de coordenação, que é o treino técnico. E, sequencialmente, diminuir a expressão de treinamento de base, que é o de força, para igualar o treinamento técnico. E, por último, aumentar o treinamento técnico e diminuir a parte de força. Tá bom? Essa seria uma dica geral de como montar uma ficha de periodização. Agora, se você vai fazer em força, em pé ou técnico, depende de uma única questão: em que fase da periodização que você está. No período básico, a gente não usa muito arranco técnico, ou squat net, ou clean jerk. Não, squat clean, propriamente dito. A gente deixa para a fase mais competitiva. É errado usar? Não, não é errado, mas não é comum. Tá bom? A gente usa mais os elementos que são em força e em pé. Para quê? Para ganho de velocidade e ganho de força, propriamente. Para quando chegar o movimento de fazer embaixo, ele já está mais rápido, né? De tanto agachar, de tanto fazer todos os exercícios acessórios, ele já vai ter uma condição, uma perna mais forte para isso. É importante dizer também que essa periodização serve até para quem não vai competir. Sempre é importante o treino do seu aluno, o seu treino, para você que monta seu treino, ele tem um fim, né? Às vezes pode não ter um fim competitivo, mas você pode fazer um treino de você mesmo se desafiar e ao teu percentual máximo num dia, e aí a partir desse estímulo você pegar esse percentual que você foi e se basear nele na sua próxima periodização. Então, é muito importante. Muitos alunos, alunas, né, principalmente, perguntam para a gente: Lívia, Dudu, é importante competir? A competição não para a gente não é por você estar se igualar a ninguém ou então se basear no resultado de ninguém, mas é para o teu. É para a gente ter um teu resultado final e, a partir dali, a gente se basear para uma nova periodização. E isso serve para quem é atleta de alto nível e para quem também só pratica o levantamento de peso como qualidade de vida, tá? Alguma pergunta, pessoal? Fala da importância do trabalho de core na alta performance. Quero perguntar qual a porcentagem de ativação muscular exercida pelo arranco que faz ele ser o segundo movimento mais difícil do mundo. Vou começar de trás para frente. Ele é o mais difícil porque tem a questão de mudança de sentido. Em um pequeno espaço, de percurso, você tem que imprimir muita velocidade e depois mudar o sentido para entrar na barra. Esse seria um dos fatores. É o que acontece também no salto com vara. Agora, o mais difícil é o salto com vara, porque ainda tem a contagem da passada, tem a entrada, tem um encaixe lá para fazer o sarrafo, tem a puxada, depois tem a empurrada, a rotação. Deve ser uma loucura fazer salto com vara. Ainda bem que eu parei no levantamento. Agora, e a importância do trabalho de core na alta performance. Cara, é fundamental. Fundamental, feito porque ele que muito no período de base. É muito feito nesse período de exercícios acessórios, tá? Porque quando você chegar no período competitivo, já está bem Exatamente. Né? Agora tem N exercícios acessórios. Mas pode ser feito sempre. Tá? E, por último, em questão de estimulação, para vocês terem ideia, já foi medido isso em carga elétrica. Eu me esqueci da sigla de estímulo elétrico que é dado para cada elemento, mas é um estímulo que é medido através da eletricidade gerada pela contração muscular. Por exemplo, fazer um rosca-bíceps estimula em 15% essa estimulação elétrica. Fazer um supino, 300%. Não é por cento, né? É esse estímulo elétrico, essa sigla que eu esqueci. Agora, agachar e fazer levantamento de terra, 800. O número gerado, vamos dizer que seja watts, né? Não é watts, mas o número gerado de descarga elétrica. Um arranco em pé gera 5.400.
Só para vocês verem que do rosca-bíceps para o arranco em pé, que é o power snatch, tem uma diferença absurda. Tá? Vamos lá? Quer responder alguma pergunta aqui? Cara, vamos fazer o seguinte, já eu respondo. É usada a periodização em bloco, sim, tá? No levantamento pode ser usado, tá? Agora, tem que tomar cuidado que a periodização, por exemplo, do Vercochance não é comum ser aplicado ao levantamento. Porque normalmente no primeiro bloco, A1, que é a preparação física geral, a gente utiliza muitas repetições, até acima de 6, para fazer a parte ligamentar. Todo volume que é dado para o levantamento tem que ficar em torno de 6 repetições, para otimizar o trabalho de velocidade desde o início. Seria talvez a única que eu diria que seria mais diferente. E o agachamento é usado em todos os períodos, tá? Todos. Tem período de base, período intermediário e período competitivo. Ele é usado em muda, todos os agachamentos, tá? Se é frente ou é costa. Se é parcial, da caixa, mas sempre isométrico, com carga submáxima, máxima, só isso que vai alternar. Onde que é o estudo que classifica os esportes olímpicos e suas complexidades? Esse estudo aí do que é classificado, o LPO como segundo? Cara, isso eu vi há muito tempo atrás no Comitê Olímpico Brasileiro. Na verdade, foi um artigo de um amigo meu, que é professor, que hoje não está mais no Brasil, mas é um artigo de complexidade. Agora, com certeza, né? Outros estudos ainda vão ter que ser feitos para realmente medir isso. Vamos lá. Vamos lá. Galera, daqui a pouquinho eu tenho uma proposta para vocês. Vamos seguir. Então, o treinamento anaeróbico alático. O que é o treinamento anaeróbico alático? Aquela primeira via que a gente falou. Todo treinamento de força que vai em torno de 1 a 6 repetições. Tá bom? O que é o treinamento anaeróbico lático? É o treinamento tradicional da academia, 8 a 12. Está muito inserido dentro do cross, porque tem muitas séries com volume e carga consideravelmente boa. E o que é o treinamento aeróbico? Todos os esportes cíclicos, correr, remar, pular corda, etc. Né? Então, isso aqui é qualquer coisa acima de 15 repetições. Beleza? 15 mais. Tá ok? E aí, pessoal, agora eu vou contar para vocês um segredo que demorou só 10 anos da minha vida. Eu tive um professor que me ensinou sobre periodização e uma coisa chamada sobre heterocronismo. Tem um livro dele chamado Cross Training. Esse livro tem, no amor, aí, uns 20 anos. Né? É um livro pequeno, branco, com escritas vermelhas. Ele mostra um estudo... na internet. Normalmente, essas lojas já mais antigas, né? Só na internet. Então, ele mostra 27 tabelas, o professor Ney Pereira, junto com o doutor Antônio Carlos Gomes. Eles criaram uma metodologia onde tivesse treinamento cruzado, que a gente chama de heterocronismo, né? Que como é usar o treinamento de sistemas energéticos juntos. Então, em cima dessa tabela, eu passei a apresentar muitas aulas sobre treinamento cruzado. E eu vou dar uma cola. Não é um resumo completo, mas para vocês terem um norte de como é usada a tabela. É importante estudar 27 tabelas para entender o que eu talvez venha apresentar para vocês. Dentro do treinamento alático, o que a gente descobre? Para você dar o mesmo estímulo, o mesmo tipo de treino, você deveria descansar 48 horas dele para ele mesmo. Dudu, mas um arranque e arremesso faz todo dia? Faz. Mas as repetições de séries são diferentes e o movimento, às vezes, é em força, às vezes, é em pé. Os percentuais também mudam. E os percentuais também mudam. O treinamento lático dele para ele mesmo, o descanso, também é 48 horas. Beleza? Então, se eu treinei peitoral um dia, estou na academia, e dá lá uma hipertrofiada, para eu treinar o peitoral de novo, descansa 48 horas, certo? Por isso que tem normalmente ficha A e ficha B. Ou às vezes C, né? E para o treinamento aeróbico dele para ele mesmo, 48 horas. Beleza? Isso é importante porque você sabe que cada sistema pode ser trabalhado todos os dias? Pode. Aqui em grupos diferentes, aqui mudando percentual, talvez movimento, e aqui mudando o estímulo. Um dia eu posso fazer a longa, outro dia eu posso fazer intervalado, tiro de 800, 400, etc. Certo? Agora, o segredo está entre eles. Como é que eu treino? Vamos lá. Esse eu só demorei 10 anos para aprender. Realmente, eu acho que eu sou burro mesmo, pessoal, porque demorou um tempão. Do treinamento alático para o lático, o ideal de intervalo é você descansar 24 horas. Tá ok? Do treinamento aeróbico
para o alático e do aeróbico para o lático, o ideal é descansar 6 horas. Em resumo, para você que quer fazer uma corridinha, se você fizer a corridinha de manhã, pode treinar até levantamento, mas eu farei o contrário. Levantamento de manhã e treinaria corrida à tarde, por causa do nossa prioridade dentro do sistema energético. Agora, se eu quero fazer um treinamento de perna, de força, 5 repetições, eu quero treinar hipertrofia no outro dia, para o mesmo grupo muscular, eu posso, 24 horas. Então, essa fica uma dica geral para vocês. Não é tão fácil assim quando você olha as tabelas, tá bom? E é chegado o momento, a gente falta aí quantos minutos para encerrar? Já são 10 horas já. Já são 10 horas? Vocês me dariam agora mais 2 minutos, galera? Para você que está assistindo agora, pessoal, a gente tem esse projeto que foi elaborado com todo carinho para meus amigos que já são professores, treinadores, e a gente vai fazer o lançamento hoje. Para quem está aqui com a gente. Até agora. Até agora. Bom, a gente está lançando uma plataforma online de curso. A gente preparou essa aula para vocês, para fazer esse lançamento no final. E a gente vai lançar uma plataforma online ensinando como é que é o levantamento de peso olímpico do zero ao pódio, literalmente. O que a gente vai contar dentro do, vamos dizer assim, do script do nosso curso? Fisiologia, posturologia, periodização, treinamento cruzado. Vou contar com a participação do meu amigo mestre Doros Dragos Stanica. Vou contar com a participação da minha amiga Liliane Menezes, diretora técnica da Federação, da Confederação Brasileira, comentarista do Sport TV. Vou contar com a participação do meu amigo Alex Tosi, também comentarista do Sport TV e treinador do Instituto Mangueira, de levantamento de peso. Dica para vocês aí. Muito obrigado por todo mundo estar assistindo a gente aí. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tá? Boa noite, viu? Beijo no coração. Acesse o link na descrição e comece sua jornada rumo ao pódio.